Salve, salve, filhotinho! Vamos lá, professor Bruno Borges na área. Vamos fazer a correção de mais uma prova do CESUPA Medicina 2019/1, tá certo, filhote? Vamos lá, ele começa aqui com uma charge mostrando Estados Unidos e o México, especialmente aquela questão de fronteira entre Estados Unidos e México, a famosa migração ilegal, tá certo, filhote? O grande problema aí é a questão de combater a migração ilegal para os Estados Unidos, tá certo? Lembrando que tanto os Estados Unidos como o México fazem parte do NAFTA, tá certo, filhote? Aquele famoso Acordo de Livre Comércio da América do Norte, tá certo, filhote? Então a gente começa assim, ó. A fronteira entre Estados Unidos e México é uma área de tensão, tá? Tanto em termos políticos, econômicos e humanitários, tá? Os elementos da imagem contribuem para a discussão sobre esse tema, cujo foco é, tá? Então veja, filhote, tá? Aqui ele está retratando o famoso muro, né? Olha lá o muro, tá? Veja que o Fishclane está bem em cima da fronteira entre os dois países, então logo você vai relacionar aquela questão da migração, tá? Aquela questão de fronteira entre os Estados Unidos e o México, tá certo? Letra A. Iniciativa do atual governo norte-americano em proteger as indústrias na fronteira que separa os dois países dos ataques, das ameaças recentes de terroristas. Não, tá, filhote? Não tem nada a ver com terrorismo, tá certo, filhote? B. Acessibilidade fornecida à mobilidade mexicana. Errado, ao contrário, esse muro vem justamente para dificultar essa acessibilidade, tá certo, filhote? Letra C. Contradição entre a construção do muro, iniciada na década de 90, para impedir a entrada de imigrantes, ponto, e a atração de mão de obra barata por empresas americanas instaladas na região de fronteira. Correta a letra C de casa. Então aí você tem uma contradição. Ao mesmo tempo que eu tento frear esse imigrante legal, eu preciso dessa mão de obra barata. Não é à toa que os Estados Unidos transferiram para o norte do México as chamadas indústrias maquiladoras. Tá certo, filhote? Então, correta, letra C de casa, tá? Letra D, cooperação. Não existe essa cooperação, principalmente quando se trata dessa questão demográfica, tá certo, filhote? Então, correta, letra C, tá, filhotinho? Vamos lá, próxima questão, tá? Veja, nós temos aqui uma questão, tá, importantíssima, tá? Então, nós temos aqui uma questão bem atual, né? É uma questão que tende a se repetir, tá? Até porque o conflito ainda está ocorrendo. Então, você tem aqui a Ucrânia, tá certo, filhote? Aqui você tem a Rússia, tá? Bem aqui nós temos uma cidade, tá, chamada de Donetsk, tá certo, filhotinho? Aqui nós temos Sebastopol, que é uma base militar soviética, tá certo, filhotinho? Aqui nós temos então esse conflito entre Rússia e Ucrânia, tá? Essa região sempre vem aparecendo em prova, tá, filhote? Tá? Essa região aqui, tá? Essa região é a península chamada de Crimeia, tá certo? Então, se você observar essa região marronzinha, essa região mais escura, é uma região que historicamente foi ocupada por uma população russa. Então, na época em que a Ucrânia fazia parte da União Soviética, houve um incentivo à migração. Então, houve o que nós chamamos de russificação. Então, parte da Ucrânia é povoada pela população russa.
que acaba tendo uma conexão cultural muito mais ligada à Rússia que com a Ucrânia, tá? E essa região aqui da Crimeia é onde está localizada essa base Sevastopol, tá? A base militar e estratégica da Rússia. Vamos lá. Desde a sua independência, a Ucrânia soube se valer da sua posição imediata, tá? Então, lembrando que a Ucrânia fazia parte da antiga União Soviética. Quando acabou a União Soviética, ela se tornou, então, independente, tá, filhote? E utilizou a Europa e os Estados Unidos para contrabalançar a influência russa, tá? E aí é importante você perceber, tá, que a Ucrânia faz fronteira com a Rússia. E então a Ucrânia ela funciona quase que um escudo, tá, filhote? Ela funciona como um escudo de proteção para a Rússia. Então por isso que a Rússia tem tanto interesse na Ucrânia, porque ela é a última fronteira da Europa, tá? Em relação à nossa amiga Rússia, tá? E ele fala: e a Rússia para contrabalançar a influência dos ocidentais. Rússia e Ucrânia quase entraram em guerra nos anos 90 devido aos movimentos separatistas na Crimeia, tá? Então a Rússia ela declarou a independência da Crimeia mesmo sem autorização da Ucrânia. Isso gerou então um grande mal-estar, tá? E a disputa em torno da base militar, guarda essa base militar, tá, filhote? Sevastopol, tá? Essa base militar russa que está localizada na Crimeia, tá? E do arsenal nuclear, ambos ligados à antiga União Soviética. Os fatos apresentados contribuem para a análise do conflito geopolítico na região do leste europeu, tá? Suas raízes históricas, tá? Decorrem do letra A, contexto da Guerra Fria, em que a OTAN e a União Europeia, representando o mundo ocidental, iniciaram sua expansão para a área de influência da antiga União Soviética. Corretíssima letra A, tá, filhote? Então observa, tá, que durante a Guerra Fria, essa região da Ucrânia era um país satélite, tá? Aliás, o próprio leste europeu era uma área satélite da União Soviética. O leste europeu era socialista. Com o fim da Guerra Fria, a OTAN e a União Europeia começaram a expandir seus domínios para além da Europa Ocidental, adentrando na Europa Oriental ou leste europeu. Com isso, filhote, observa que a Rússia foi perdendo espaço e a OTAN vai crescendo. A OTAN vai crescendo, lembrando que a OTAN é aquela aliança militar, tá, capitalista, vai crescendo para dentro da antiga área de influência soviética. E aí então gera uma grande tensão quando a Ucrânia decide fazer parte da União Europeia e quando a Ucrânia decide fazer parte da OTAN. E aí então inicia-se o conflito, tá certo, filhote? Então, correta letra A. Vamos ver aqui a letra B. Fortalecimento das ex-repúblicas soviéticas que, ao se separarem, definiram seus próprios rumos econômicos sem necessitar de apoio externo. Errado. É tão verdade que a Ucrânia estava pedindo ajuda para a OTAN, para a União Europeia, tá? Assim como outros países do leste europeu que ingressaram da própria União Europeia, como foi o caso da Letônia, Lituânia e Estônia. Tá? Letra C. Interesse pelas riquezas naturais presentes nos trechos fronteiriços das extensas terras ucranianas, como é o caso do gás natural, que abastece tanto a Rússia como os Estados Unidos e Europa. Em parte isso é verdade, existe sim um interesse, tá, pelo gás natural. Lembrando que o gás natural também está na própria Rússia e tem como corredor de exportação
com os oleodutos pela Ucrânia, tá certo, filhotinho? Mas não é a raiz histórica do conflito, tá? Essa questão do gás natural, do petróleo, faz parte do conflito, mas o comando da questão tem as raízes históricas, tá certo, filhote? D. Incentivo dos mercados internacionais asiáticos na ampliação das fronteiras econômicas por via marítima. Não, erradíssimo. A raiz histórica está ligada ao contexto da Guerra Fria, pós-Guerra Fria, tá certo, filhote? Tranquilo, letra A. Beleza? Vamos para a próxima, papai. Vamos lá, questão 46, tá? No começo dos tempos históricos, cada grupo humano construía seu espaço de vida com as técnicas, tá? Que inventava para tirar do seu pedaço da natureza os elementos indispensáveis à sua própria sobrevivência, tá? Então nós temos a ação do homem sobre a natureza. Essa ação do homem sobre a natureza, ela vem carregada de técnicas que permite cada vez mais explorar esse espaço natural, tá? Isso é bem Milton Santos, tá certo, filhote? Organizando a produção, organizar a vida social e organizar o espaço na medida de suas próprias forças, necessidades e desejos. A cada constelação de recursos correspondia um modelo particular. Pouco a pouco, esse esquema se foi desfazendo. As necessidades do comércio entre coletividades introduziam nexos novos e também desejos e necessidades, e a organização da sociedade e seu espaço tinha de se fazer segundo parâmetros estranhos às necessidades íntimas ao grupo. Essa evolução culmina na fase atual, onde a economia se tornou mundializada e todas as sociedades terminaram por adotar de forma mais ou menos total, de maneira mais ou menos explícita, um modelo técnico único que se sobrepõe à multiplicidade de recursos naturais e humanos, tá? Considerando a apresentação do autor sobre o tema globalização, constata-se que o atual modelo de produção é, letra A, democrático, completamente errado, tá? No capitalismo, tá? Principalmente quando você se refere à questão do consumo, não há essa democracia, tá, filhote? B, um modelo eficaz, porque garante a qualidade de serviços e de empregos gerados por transnacionais jamais vistos em outro período da história da humanidade. Erradíssima, tá certo? Ele não é eficaz, tá? Porque ele não consegue gerar essa qualidade total e também porque ele não consegue gerar esses empregos em grande escala, como ele está se referindo, até porque conforme a técnica e a tecnologia vai aumentando, o desemprego estrutural também vai aumentando, tá certo, filhote? Letra C, solidário. O capitalismo ele não é solidário, visto na expansão das atividades das empresas globais, as quais vêm promovendo o desenvolvimento econômico da maioria dos países pobres. Falou bem dos pobres, a questão está errada. Letra D, padronizando, em que o local é orientado pelo global. Isso é um ponto importante, tá? Então nós temos uma certa rivalidade entre o local e o global, tá certo, filhote? Mas a tendência é que esse global venha se sobrepor sobre esse local, tá certo? Usando a tecnologia do mundo hegemônico, que se sobrepõe à vida e ao conhecimento do mundo homogeneizado, tá? Ou seja, você vai comer McDonald's em Belém, você vai comer McDonald's em Taiwan, você vai comer McDonald's na Rússia, tá certo? Ah, Bruninho, mas aqui em Belém nós comemos o hot dog.
tá? Mas foi se perdendo, tá? Porque o global ele vai se sobrepondo ao local e há uma tendência, veja, muito cuidado, tá? Há uma tendência de homogeneização, tá certo? O que ele chamou aqui de um conhecimento do mundo homogeneizado, embora a cultura local ainda resista a essa padronização homogeneizadora, tá certo, filhote? Mas a alternativa correta é a letra D de dado, beleza? Vamos para a próxima, filhotinho. A formação de latifúndios, lembrando, latifúndios, grandes propriedades de terra em áreas do interior da Amazônia, começou apenas no final da década de 50, tá? A partir da expansão territorial de fazendeiros do sul do país. Estes se interessavam em obter lucros futuros com a revenda das terras, é o que nós chamamos de especulação imobiliária. Na época, muito baratas, ou com a exploração do potencial econômico quando se abrissem vias de comunicação, tornando-as mais acessíveis. Só na década de 60 é que este movimento de ocupação do interior amazônico pelos grandes proprietários de terras foi impulsionado por meio de políticas governamentais específicas, notadamente os incentivos fiscais concedidos a projetos agropecuários pela Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, famosa Sudã. O fragmento do artigo apresenta um histórico da configuração da estrutura fundiária, tá, filhote? Lembrando, estrutura fundiária é a forma como a terra foi distribuída. Se ela foi bem distribuída, se a terra foi concentrada, tá certo? É o que eles chamam de estrutura fundiária. Na região amazônica, o que explica esse processo, tá? Que processo de concentração da terra, tá? De especulação da terra. É esse processo que ele está se referindo, tá certo, filhotinho? Vamos lá. Letra A. Concretização de demandas locais das comunidades amazônicas que se sentiam isoladas. Essas comunidades, embora isoladas, não queriam a presença desses latifundiários, tá? B. Implantação de políticas exógenas, olha o termo, exógenas, ser de fora para dentro, tá? Políticas exógenas à região e de grande interesse nacional e internacional que defendiam a grande expansão territorial do capital, que vai ser marcada por uma ocupação baseada no latifúndio. Correta a letra B de Bruninho Alok. Letra C. Ampliação do mercado internacional de derivados de soja. Nessa época, você não tinha essa expansão da soja. D. Consolidação de ações de grupos nacionalistas que, em defesa da Amazônia, adquiriam grandes propriedades de terra. Erradíssima. Correta a letra B de Bruninho Alok, tá? Vamos lá, filhote, questão 48, tá? Observe a figura sobre a zona costeira brasileira, tá? Então aqui nós temos, tá, o famoso litoral brasileiro, região nordeste, tá? Aí vem pela região sudeste, a região sul. Importante você perceber, tá, que esse litoral ele não é homogêneo, é um litoral bastante heterogêneo, tá? Então você tem cordões litorâneos, planície costeira, tá? Você tem aí vegetações diferenciadas, tá? Então ela é bastante heterogênea. Analisando a figura sobre o litoral brasileiro, constata-se que as áreas costeiras possuem uma dinâmica marcada pela, tá, conexão entre diferentes componentes que formam a geosfera, a esfera da Terra, a hidrosfera, a esfera da água e a atmosfera, tá? Essa é a esfera gasosa, tá certo, filhote? Pode ser a letra A. Vamos ver a B.
composição da paisagem cuja gênese remonta aos períodos geológicos de formação inicial do planeta. Ela não tem essa formação inicial do planeta. Letra C, homogeneidade fisionômica. Homogeneidade quer dizer igual, ela não tem essa homogeneidade. Então, se você comparar, por exemplo, a vegetação dessa região litorânea do Sudeste, ela é diferente dessa região mais amazônica. Vulnerabilidade das formas de relevo decorrente de movimentos tectônicos, tá? Veja que o nosso litoral ele não se encontra numa zona de contato de placas tectônicas, então ele não está naquela borda, tá certo? Então não vai apresentar essa vulnerabilidade. Então, por eliminação, letra A de Alok. Questão 49. Vamos lá, filhote. Observe o gráfico que trata da área total dos núcleos de desertificação e das regiões vulneráveis à desertificação na região nordeste do Brasil. Tá? Então, aqui nós temos em quilômetros, né? Então, se você observar a núcleo de desertificação, muito grave, e nós temos aqui uma área moderada de desertificação. Tá? A desertificação de terras no Brasil é considerada um dos graves problemas ambientais da região Nordeste. Relacionando as informações do gráfico e o conhecimento sobre o tema, constata-se que, tá? Lembrando que desertização, tá? É a formação de desertos de forma natural. Tá? Desertização, formação de deserto. Desertificação é quando você vai ter a ação do homem nesse processo, tá, filhote? Esse é um ponto importante, tá? Então aí você está ligado. Letra A. As áreas com vulnerabilidade, tá? A desertificação restringe-se a determinados núcleos cada vez mais reduzidos. Tá? Não, veja que não está. Os núcleos são os menores. Tá? Então, nós temos uma desertificação moderada bastante avançada. Né? Então, está errada aqui, letra A está errada. Tá? Principalmente porque reflete os resultados dos investimentos de políticas públicas no combate à desertificação. Completamente errado. B. O tipo de solo, tá? Lembrando, que nessa região do Nordeste predomina aquele clima tropical semiárido, né? Com escassez de chuva, tá? Então, o tipo de solo, tá? A geologia, o relevo, a vegetação e principalmente, veja que ele dá destaque, e principalmente a forma de exploração dos recursos naturais, tá? Quando você tem o desmatamento da caatinga, por exemplo, tá, filhote? São responsáveis pela grande extensão de área com moderado grau de vulnerabilidade deste fenômeno no Nordeste. Correta, letra B, tá? Então, o desmatamento, a expansão da fronteira agrícola naquela região do Mato Piba, a expansão da fruticultura, tá certo? Esse é um ponto importante a ser destacado, tá, filhotinho? Letra C. Com o fenômeno de origem natural, a desertificação, não. A desertificação não é um fenômeno natural. O que é um fenômeno natural é a desertização. A desertificação é a ação do homem. Então, está incorreto isso aí. D. Quando as áreas do nordestino atingirem grau de vulnerabilidade muito grave à desertificação, os setores públicos e privados, juntamente com o apoio técnico das instituições de pesquisa e das populações locais, mobilizam reforços e recursos para proteger a pecuária. Erradíssimo. Correta, letra B de bola, tá, filhote? Questão
50. Vamos lá, filhotinho, questão 50. Leia a letra da música Rojão de Brasília, tá? Uma questão sobre Brasília, tá, filhotinho? O Brasil está construindo mais uma grande cidade que antigamente foi sonho e hoje é realidade. Está ficando povoado todo o meu Brasil central, riquezas próprias e glória trouxe a nova capital. A gente vê em Brasília estradas que não têm fim. Pergunto para o Candango. Candango é a mão de obra nordestina que construiu Brasília, tá, filhote? Que, por sinal, não ficou em Brasília quando acabou a obra. Foi morar nas cidades satélites, que é a periferia de Brasília, tá, filhote? E ele responde assim: aquela vai para São Paulo, Rio Grande, Paraná, essa vai para o Pará, vai cortando a Mata Virgem, Cerrado, tá? Que nem o sol penetrou, ligando de norte a sul, nosso Brasil, nosso amor. O Planalto, o famoso Planalto Central, lembrando que o Planalto Central ele vai ter o topo plano, borda escarpada, é tão lindo que a gente tem a impressão que tem ali, bem pertinho, o céu encosta no chão. Quem tiver de malas prontas pode ir, que se dá bem, leva todos os cacarecos, leve seu xodó também. Vê se você leva os homens, porque mulher lá não tem. Escrito por Jacques do Pandeiro em 61, em homenagem à construção da cidade de Brasília, a letra da música apresenta elementos geográficos que se relacionam com a história de povoamento da região. Dentre esses elementos destaca o tipo de relevo e é caracterizado por terrenos cristalinos do período pré-cambriano, alternando com terrenos sedimentares do período quaternário. Não há esses terrenos cristalinos. B, por áreas de cerrado, uma vegetação com espécies diversificadas de flora e fauna, adaptadas ao clima equatorial. Muito cuidado, filhote, tá? Toda vez que ele falar do Brasil Central, lá é o clima tropical, vegetação cerrada, tá? Veja que aqui na letra B, ele começa falando do cerrado, beleza. Depois ele taca de clima equatorial, erradíssimo. Clima tropical, marcado por duas estações do ano bem definidas. Há um verão chuvoso e um inverno seco, tá, filhote? Muito cuidado. Segundo está errado, é porque ele está se referindo à vegetação, mas o comando da questão pede sobre o relevo. Muito cuidado, tá? C, por extensos rios brasileiros, como Araguaia e Tocantins. Veja que a questão está falando de relevo. Letra D, por um grande platô central, que é o famoso Planalto Central, ou seja, parte elevada e plana. Daí o nome Planalto Central. Tá? Com predomínio de chapadas. Tá? E isso, lembrando que as chapadas ela vai ter esse formato aqui, tá, filhote? As chapadas. Tá? Topo plano, esse platô central. Tá? E as bordas, que nós chamamos de bordas escarpadas, tá? Então, nós vamos ter aqui as chamadas bordas escarpadas, tá, filhote? É como se fosse uma pista de skate, tá? Isso define as chapadas, tá, filhotinho? Questão sem mistério, letra D de dado. Tá certo, filhote? Grande abraço. Não se esqueça de se inscrever no canal, dá um like, compartilhe, tá certo? Até a próxima. Valeu, filhote.